Da onde eu vim? Mas como a minha sementinha entrou dentro da tua barriga? Como eu saí? Essas são perguntas que as crianças fazem. E quando a gente entende que elas não estão querendo saber exatamente o processo completo que colocou elas ali dentro da tua barriga, mas elas estão tentando entender a respeito de si mesmas, o que elas estão fazendo aqui, como é que elas chegaram até aqui. São perguntas existenciais. Quem eu sou, para onde que eu vou, por que eu vim. São perguntas que nós nos fazemos há milênios e não necessariamente temos a resposta. Falar sobre sexualidade no primeiro e segundo setênios é a gente entender que o que a criança sair um pouco da nossa mente de adulto, de que a gente tem que explicar tudo, de intelectualizar demais e entender que a criança, ela está querendo reconhecer as forças da criação no mundo. Falar sobre sexualidade no primeiro e segundo setênio é a gente falar sobre isso. As forças da criação. Esse encontro entre matéria e espírito que acontece de uma forma que até hoje ninguém consegue explicar ao certo. Eu sou Ana Marques e eu hoje queria compartilhar com vocês uma aula que eu dei ao vivo para um grupo específico de pessoas, mas como eu tenho tido muitos pedidos para compartilhar essa aula que ficou gravada e separada, eu resolvi colocar ela aqui. Então, a gente vai falar sobre a sexualidade pela visão da antroposofia, que é uma visão que entende que nós não somos só corpo físico. Nós temos um corpo vital, um corpo emocional e um espírito. Espero que você goste do vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, porque toda quinta-feira tem vídeo novo para você aqui. É importante a gente começar assim, chegando, né? Alinhando, chega todo mundo. E a oração para o primeiro setênio, do Rudolf Steiner. Da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o hálito de Deus. Quando Deus eu avisto, em todas as partes, no pai e na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra. Não sinto medo de nada, só o amor, a tudo que está ao meu redor. Essa é a oração para o primeiro setênio. E eu queria começar, tem gente que a gente já conhece já faz tempo, tem gente que não, então eu queria só começar um pouco dizendo quem sou eu, por que que eu tô aqui, e já dessa perspectiva da biografia, que é uma das coisas que a gente vai ver aqui, né. Então, eu sou brasileira, nascida, vivida muitos anos aí, até a minha crise da autenticidade, aos 37 anos, quando, nessa falta de propósito, essa perda de chão que acontece aí na crise da autenticidade, a gente saiu do Brasil em família, e junto com essa saída também, fiz um processo de mudança interno muito profundo, e me lembrei de quem eu era, nesse processo todo de migração e crise de autenticidade, e nisso, eu fui estudar um monte de coisa que sempre foi minha paixão lá com os 12 anos, que a gente estuda também na biografia, né, a vocação que muitas vezes aparece nessa força dessa idade dos 12 anos, fui estudar tudo que eu gostava naquela época. Então, fui para astrologia, fui estudar educação parental, a parte de desenvolvimento humano, com a Flora, inclusive, a gente fez um curso de formação juntas, sagrado feminino, Jung, símbolos, enfim. E agora estou terminando o curso de pedagogia social antroposófica, porque nesse momento também eu aprofundei esse olhar para a antroposofia. E parte da ideia de fazer essa conversa hoje é trazer para vocês um pouco mais profundamente como que a antroposofia pode nos apoiar ao guiar as nossas crianças e também a nos entender nesse mundo, né. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, então, só essa visão geral da antroposofia, para a gente lembrar, a antroposofia é uma ciência espiritual, em que a gente entende que o ser humano não é só esse corpo físico. A gente vai falar sobre a composição de 4 corpos, né, então a gente tem o corpo físico, tem o corpo etérico, a gente tem o corpo astral, que é o responsável pelas nossas emoções, e a gente tem o nosso eu, que é essa nossa centelha espiritual e divina que nos habita. É o eu que
reencarna, é o eu que evolui e é o eu que é esse pulso de evolução, de aprendizado, de cumprir essa missão no mundo, de se desenvolver nessa vida, né? Quando a gente está falando de crianças do primeiro setênio, a gente está falando desse ser espiritual que está chegando no nosso mundo terreno, entrando nesse corpo, né? Se apropriando dessa matéria, desse campo de matéria. Então, essa criança, essa alma, né, esse ser, vai passar por uma série de adaptações que são especialmente muito importantes nesses primeiros 7 anos. Como que isso acontece? E aí aqui a gente vai começar a falar sobre as forças que atuam em nós para que isso aconteça, e pouco a pouco eu vou linkando isso com o que a gente entende de sexualidade, porque afinal, esse é o tema, né? O que que isso tem a ver com a sexualidade e como é que a gente pode ajudar, guiar e acompanhar as nossas crianças nesse tema, né, e dessa idade. Então vamos entender que assim, quando esse eu está chegando, esse espírito, né, esse ser espiritual, e está entrando, ele começa a conviver com as forças terrenas, que são forças, tem vários tipos de força, mas entre aspas, as forças terrenas são forças de morte, digamos. Temos forças de vida e forças de morte, né? Entre o equilíbrio dessas duas forças, a gente vai se formando e a gente vai aprendendo, evoluindo, constituindo. O eu, ele começa a descer, né, e ele vai entrando pela cabeça. E o que que o Steiner fala, que isso, para mim, pelo menos, é bem importante, assim. Ele fala, não com essas palavras, obviamente. A antroposofia não é uma seita. Então não é pra gente chegar aqui e eu ficar falando um monte de coisa, vocês amém, 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 ok, vamos lá. Não é. Ele faz o convite para que a gente observe. Observa. Pega tudo isso que a gente vai falar aqui e observa. Observa a tua criança, observa o teu entorno, para ir percebendo as nuances de como essas forças estão atuando em nós. Mas o que ele vai dizer, então, algumas das observações que a gente pode fazer, por exemplo, o eu, ele vai entrando nesse corpo, ele vai se vinculando, se ancorando no nosso corpo físico, à medida que o tempo passa e à medida que a gente se desenvolve. Toda vez que o eu vai passando, né, quando ele vai entrando, qual é o sinal dessa entrada? É o despertar que acontece com certas habilidades nossas e com certas características, certas partes do nosso corpo como se fossem despertando, acordando, né. Acordando com o quê? Com essa força de vida. E aqui a gente já começa a ter esse contrabalancear dessas forças de morte e força de vida. Então, por exemplo, quando a gente está no primeiro setênio, a gente está falando do eu tá chegando aqui na cabeça. O que acontece no primeiro setênio? O nenenzinho, quando ele nasce, ele aprende a focar o olhar, ele aprende a sustentar o pescoço, e a gente começa a ter um desenvolvimento muito, muito grande do nosso cérebro, tanto que o cérebro nasce imaturo, né, muito imaturo. E à medida nesse primeiro setênio, se a gente for analisar dados, né, então tem esse dado que eu recebi quando eu estava estudando esse tema, que é, a gente nasce com o cérebro que está mais ou menos 23% pronto, né, pronto, maduro, entre aspas. E até os 7 anos, esse cérebro sai de 23% e chega num 80% de madurez. Só que esse cérebro vai continuar se desenvolvendo até os 25 anos. Então, se a gente for entender a proporção do desenvolvimento do cérebro nesse primeiro setênio, a gente consegue enxergar, fazer essa referência, essa inferência, né, de enxergar esse impacto desse eu que está chegando aqui, e está desenvolvendo esse cérebro nesse ponto. Dos 23, dos 0 anos, né, quando a gente nasce, até os 3 anos, que é quando a criança fala eu pela primeira vez, é quando ela, eu, né, é uma primeira chegada do eu aí. A gente sai de 23% e chega em 67%, mais ou menos, do desenvolvimento do cérebro. Então, é um salto muito grande de maturidade, né? E isso que a gente vai falar um pouco, assim, à medida que o eu vai passando por nós, vai se vinculando ao nosso corpo, ele vai trazendo maturidade, madurez. Não sei se madurez é em espanhol ou se madurez é português.
Maturidade, né, vai amadurecendo esse corpo, né, e esse cérebro. A pessoa já começa a confundir, desculpa gente. E e aí, aqui tem um ponto muito importante, que eu vou trazer um pouco, vou emprestar alguns termos da neurociência, para que a gente vá fazendo esse link com o que a gente está contando aqui da antroposofia, né. Então, na neurociência, a gente fala que o nosso cérebro tem 2 modos de funcionamento, e eles não funcionam ao mesmo tempo. A gente tem um modo que é o modo sobrevivência, que é ligado com o sistema simpático, que tem a ver com, assim, atenção, né, eu preciso estar atento, porque eu preciso sobreviver. Cortisol, a adrenalina, a questão toda do funcionamento de identificar um perigo, mandar o sangue para o músculo e eu conseguir agir em né, a respeito desse perigo, seja fugir, lutar, fingir de morto, mas dessa ação, né, essa ativação muscular que acontece. O sistema sobrevivência, ele é um sistema que a gente pode entender como sendo esse de forças de morte, entre aspas, tá, bem entre aspas. Por quê? Porque ele é um sistema dessa luta contra um perigo. Eu não tô tranquila quando eu tô no modo sobrevivência, eu estou em perigo. Em contrapartida, a gente tem um outro sistema que chama sistema de crescimento do cérebro, que é onde eu tenho o meu sistema parasimpático ativado, córtex pré-frontal desenvolvido, criatividade, solução de problemas, pensamento de longo prazo. E é como se ele estivesse atuando aqui com forças quentes, porque são forças vitais, porque elas desenvolvem a gente, é um sistema de crescimento, de aprendizado, né. Aí a gente começa a linkar isso um pouco com a questão da antroposofia. Pela antroposofia, quando a gente olha o nosso desenvolvimento do corpo, a gente tem, de um lado, o sistema nervoso central que vai se desenvolvendo e de outro lado os membros, essa força da vontade que vai subindo, e a gente vai se encontrar. O desenvolvimento do sistema nervoso vai descendo e essa nossa força da vontade ela vai subindo através dos membros, ao longo do nosso desenvolvimento. O que que acontece aqui? Quando a gente tem esses 2 modos de sobrevivência na parte neurológica, né, nessa parte mais nesse olhar da neurociência, pelo olhar da antroposofia, a gente vai dizer o quê? Que a gente tem um movimento de despertar do nosso sistema nervoso, ele desperta, ele acorda, e o sistema nervoso, né, os neurônios, esse processo do pensar, ele é um processo frio. Que quer dizer isso? Não é um processo que gera calor, é um processo que usa calor. É um processo os neurônios, para que a gente, faça o pensar, ele vai fazer um processo de queima de matéria orgânica, para usar e transformar no pensar, né. Então é um processo, digamos, que não gera calor, que é frio. E aqui é como se fosse assim, sabe quando você tem um bem, né, tem um apartamento, um imóvel, esse imóvel vai sofrendo uma amortização. Então é isso que a gente diz em termos muito simplistas, que seriam essas forças de morte, essa amortização que vai acontecendo da nossa matéria orgânica, através desse despertar do sistema nervoso central. Porque ele vai gastando a matéria orgânica para exercer essa parte lógica e intelectual. É por isso que a gente fala, por exemplo, que não é interessante a gente antecipar a intelectualização das crianças, antecipar a alfabetização. Por quê? Porque a criança vai gastar essa matéria orgânica, vai gastar para conseguir fazer esse pensar frio, esse pensar lógico, racional. O que o sistema de crescimento precisa para que a gente se desenvolva? Ele precisa adormecer. Por isso que a gente pode observar que bebezinhos muito pequenos, o que está acontecendo com esse bebê? Ele está fazendo todas as conexões neurais, o desenvolvimento do cérebro. O que um bebezinho pequeno faz a maior parte do tempo? Ele dorme. Ele dorme. A gente precisa dormir para que o cérebro crie, construa essa matéria orgânica, desenvolva esse corpo físico, desenvolva esse cérebro. É muitas vezes no dormir em que o bebê processa todos os aprendizados que ele foi fazendo ao longo do dia. Então, bebês dormem muito. À medida que a gente vai despertando esse nosso pensar e desenvolvendo essa parte, a gente vai tendo menos necessidade de dormir. Ainda assim, por que o sono é tão regenerativo? Por que o nosso corpo faz uma regeneração total de toda a matéria orgânica que foi deteriorada durante o dia, durante o sono? Por causa disso, porque ao dormir, a gente libera as forças
do nosso corpo, para que elas possam atuar nessa regeneração e nesse desenvolvimento orgânico. Até agora, tá tudo bem? Por enquanto? Tá. Qualquer coisa, se tiver complicado demais, vocês vão me avisando, né? Então, a gente está falando aqui desses dois polos que a gente vai dizer. Então, esse polo que está quente, que é de trazer amadurecimento para nosso corpo físico, para essa matéria orgânica, que tem essa capacidade de regeneração, essa força de vida e essa vontade. Quem representa esse polo? O nosso eu. O eu traz isso pra gente. Em contrapartida, a gente tem essas forças terrenas, entre aspas, porque são várias, eu estou colocando tudo no mesmo balaio aqui, mas são essas forças que são mais frias, que é desse pensar, desse intelectualizar, desse desenvolvimento do sistema nervoso, que vai acontecendo também ao longo da nossa vida. Quando eu tenho uma criança de primeiro setênio, o que que ela precisa fazer? Ela precisa ter sono de qualidade, descanso, e ela precisa estar livre para se movimentar, porque ela vai perceber o mundo através do movimento e do contato com o mundo, através dos sentidos, que a gente já vai falar mais profundamente sobre isso. E ela precisa ter, a gente precisa proteger essa criança desse desenvolvimento, desse pensar e dessa intelectualização precoce. Porque quanto mais eu desenvolvo pensar antes da hora, mais eu desperto uma parte do meu corpo que ainda não está pronta para despertar. Então, mais eu vou queimar essa matéria orgânica e mais eu vou, entre aspas, usar essa amortização do meu sistema aqui antecipadamente, né? Por que que isso tem a ver com sexualidade? A gente vai ver mais a fundo, mas só para dar o teaser aqui, para a gente não ficar aqui no espaço só sem aterrissar. Tem a ver que essas forças terrenas são também forças sexuais, ou melhor dizendo, uma das forças terrenas que a gente tem são as forças sexuais. As forças sexuais são as forças de criação, de encarnação. Através da potência da força sexual, eu tenho a possibilidade de encarnar um ser humano aqui, ou de possibilitar o caminho para que esse ser humano se encarne aqui. Então, as forças sexuais, elas são forças muito ligadas a essa matéria, né, essa energia terrena de encarnação. Quando eu tenho uma criança que está despertando muito antes da hora certa, eu estou ativando, abrindo a porta para que essas forças comecem a atuar nela antes da hora. Por enquanto, fica aqui, esse pontinho aqui, a gente vai fazer a conexão daqui a pouco. Melhor, tá? Vou explicar, aprofundar melhor. Bom, então o eu vai chegando, vai desenvolvendo essa cabeça. Tem uma outra coisa que é legal de observar também, né? A criança, gente, vocês lembram da Turma da Mônica? Tem um cabeção desse tamanho, né? Eu acho ótimo, porque a Turma da Mônica, ela tem essa representação da imagem do que é uma criança de primeiro setênio. Um cabeção grande e um corpinho pequeno. Por que que à medida que a gente se desenvolve, a nossa cabeça diminui proporcionalmente em relação ao corpo? Não é que a cabeça diminui de tamanho, é que o eu vai passando, já passou por aqui, vai passando e vai permitindo que outros espaços nossos vão crescendo e se desenvolvendo. Então, o resto do nosso corpo se desenvolve, tanto que os membros são um dos últimos a se desenvolver, eles vão se desenvolver lá no terceiro setênio, que é quando o adolescente espicha, cresce pra caramba e fica todo desengonçado, e aí o eu acessou o quê? Os membros. O eu chegou de fato, né? Então, isso a gente pode observar. À medida que esse eu vai se desenvolvendo, ele vai trazendo essa organização desse pensar, do sentir e do agir. A gente vai dizer que, então, esse sistema nervoso é frio, gasta energia e tem muito representação dessas forças terrenas, dessas forças de morte. Em compensação, o nosso eu, que vai ser representado pelo nosso sangue, que é quente e que traz forças de vida. Tanto que o sangue irriga o cérebro. E é através dessa irrigação do cérebro que os neurônios conseguem queimar essa matéria orgânica e transformar em processos neurais, né? O que é, então? O nosso caminho saudável de desenvolvimento é a gente ir respeitando esse processo de chegada do eu. E por isso que a gente fala tanto do primeiro setênio, dessa importância da gente proteger e cuidar das crianças para que elas não despertem antecipadamente. Quando eu desperto antecipadamente, eu começo a gastar toda essa força orgânica muito antes do que o necessário e eu vou ter essa consequência lá no final da vida.
No primeiro setênio, então, a gente vai fazer o quê? Trabalhar com essa vinculação desse eu nesse corpo. É esse processo de chegada. Uma das coisas que a gente vai falar sobre sexualidade é justamente isso. A sexualidade, ela está ligada diretamente com o nosso corpo físico. Para que as forças sexuais atuem, esse corpo físico precisa estar vinculado já. Eu preciso estar vinculado no meu corpo. Até antes disso, a gente vai falar sobre o quê? Forças genitais. Eu já vou explicar para vocês o que são essas forças genitais. Mas basicamente, o que acontece com a gente aqui? Muitas vezes, né? Nós adultos temos uma ideia do que é sexualidade. E a gente pega a nossa cabeça, essa ideia da sexualidade, com a nossa visão, e a gente filtra esse mundo da criança do primeiro setênio com esse nosso filtro. E uma das propostas que eu quero fazer para vocês é a gente começar a entender qual é esse filtro da criança de primeiro setênio. Quando uma criança pergunta pra gente: "De onde eu vim? Quem me fez?", né? "Ah, você veio da barriga da mamãe". "Tá, mas como que eu entrei aí? Como é que você me fez?". A criança, ela não tá querendo saber a resposta: "Ah, é porque a mamãe e o papai, porque o papai colocou o espermatozoide dentro de mim e o meu óvulo e o espermatozoide se juntaram e lá", ela não quer saber isso. A pergunta que ela quer responder é: "Da onde eu vim?". Não é "da onde eu vim", literalmente, "da onde eu vim? Quem sou eu?". São perguntas existenciais. "O que eu tô fazendo aqui?". E é nesse lugar que a gente pode usar essas oportunidades para sair da nossa cabecinha do filtro. "Nossa, ele tá me perguntando, como é que eu vou falar? Meu Deus, como é que eu vou explicar pra criança?", né. Sair desse lugar nosso, desse quadradinho que a gente colocou a sexualidade, e nós também fazemos o exercício de lembrar que sexualidade é muito mais do que sexo. Sexualidade é força da criação, é poder da criação. É lembrar que a gente também tem uma essência divina, porque sem essa essência divina, não se coloca uma vida no mundo. Então aqui entra um pouco esse nosso olhar de exercitar esse olhar, de que quando a criança está fazendo essas perguntas e a gente às vezes fica com medo, com receio, achando que a criança está se aproximando demais de algo que ainda não está na idade, ela no fundo quer se aproximar desses mistérios da criação. Quer entender de onde ela veio, porque ela está aqui, né, aquelas 3 perguntas que a gente se faz: "Quem sou eu? Da onde eu vim, para onde eu vou?". Isso a gente se faz, como diz, a vida inteira. Não sei se algum dia a gente vai conseguir responder totalmente, né. No primeiro setênio, a criança tá una, tá inteira com o todo, né. Não existe separação, tanto que a gente vai falar que as crianças são seres fusionais, elas estão fusionadas. Lá quando a criança vive a crise dos 3 anos, o que que é a crise dos 3 anos? É a primeira vez que a criança fala "eu", é quando ela começa a dizer "não". "Faz isso fulano", "Não". "Vamos colocar o casaco", "Não". "Eu quero água", não é mais Ana quer água, "eu quero água". Essa é a primeira vez que esse eu se apresenta de verdade, assim, né, na linguagem. E quando esse eu se apresenta, ela entende um pouquinho que ela não tá fusionada com a mãe, que ela e a mãe não são a mesma coisa, que ela pode dizer não pra mãe. Olha que grande esse primeiro ponto de movimento, né. Mas ainda assim, no primeiro setênio inteiro, de alguma forma, é igual a oração que a gente fez, de alguma forma ela tá ali inteira com o mundo. E esse é um outro ponto pra gente observar. A força sexual. Exatamente, aprendendo os próprios limites e contornos, entendendo até onde eu vou, né. E a força sexual, ela é uma força do quê, gente? Ela é uma força para nos voltar para a unidade. Então, quando a criança está no primeiro setênio e ela ainda está una com o mundo, essa força sexual não tem espaço para ela. Por isso que a gente vai falar de forças genitais. Como que ela começa a entender isso que a Flora trouxe, né, como é que ela começa a entender essa interação com o mundo? Vai ser basicamente através dos sentidos dela. E é através dos sentidos que a criança vai fazendo essa vinculação com esse corpo, que esse eu vai se vinculando com esse corpo físico. Para a antroposofia, a gente tem 12 sentidos. 4 sentidos são desenvolvidos no primeiro setênio, outros 4 no segundo, e os 4 do primeiro setênio são base para o desenvolvimento dos últimos 4 lá no terceiro setênio. Quais são esses 4 sentidos aqui? O tato, o sentido vital,
o sentido de movimento e o de equilíbrio. E a gente vai olhar cada um deles e que relação isso tem com sexualidade também, porque eu quero trazer isso para vocês aqui de forma mais específica. E também, além disso, né, o que fazer com isso, porque também não adianta a gente saber só a informação e não sei como atuar com isso na minha vida. Então, a primeira coisa do tato, né? O tato é o primeiro sentido que a gente desenvolve ainda antes de nascer, dentro da barriga da mãe, à medida que o corpinho da criança vai se esticando e entrando em contato com essa placenta, ele vai construindo em forma de sensação, não é lógico, é em forma de sensação, esse limite que é o meu corpo e que é o corpo do outro. Quando eu toco o outro e sinto até onde eu vou, né? A gente vai falar aqui muito de limite. A criança, depois do parto, né, a criança vai o quê? Começar a interagir com o mundo através do toque. E é através do toque que ela entende quem é ela, até onde eu vou, até onde o outro vou, até onde o outro vai. É através do tato que ela vai fazendo o vínculo com o próprio corpo. A Amy Pickler fez um estudo que tinha a ver com as enfermeiras e com a forma como as enfermeiras tocavam a criança, né? E que isso teve lá, acho que, não sei se foi na Itália ou na França, agora eu não lembro direito, gente, a história, mas é um hospital no pós-guerra em que eles garantiam os cuidados mínimos com os recém-nascidos, né? Então não passava frio, não passava fome e tal. Só que os recém-nascidos eram deixados, sem ninguém ali dando afeto. O que eles descobriram é que a maior parte, mas assim, a maior parte, assim, 80%, não lembro, 70%, acho que a gente viu isso, Flora, também, né, na FEF, não sei quantos por cento lá, eles morriam, porque eles não tinham o afeto. Então, dentro desse olhar, a gente vai entender que o ser humano necessita de afeto, não é eu dou afeto porque eu quero, porque eu gosto, necessita do afeto para sobreviver. Não é só minimamente aquelas necessidades básicas. Pelo olhar da antroposofia, a gente vai dizer que esse adulto que toca essa criança, ele chama o eu da criança para se vincular com o corpo. Também através do amor. Mas o Steiner coloca assim esse eu do adulto que está ali tocando essa criança como se fosse um grande sol, que está chamando esse eu da criança para que ela se vincule com o corpo. Quando a gente não tem essa relação, o eu às vezes não se vincula. A gente aprende com o tato esse limite entre eu e o outro. A gente aprende o que é aceitável ou não. A gente aprende o que eu mereço enquanto toque. E a gente aprende como é esse toque que é aceitável, né? É um toque firme, é gentil. Muitas vezes, e aí tô falando do meu lugar de mãe também, enquanto em desenvolvimento, né? Muitas vezes, quando a gente tá com muita pressa, a gente vai, troca a criança e tal. Sem lembrar que essa criança, ela é um ser que tá ali e ela merece, por mais que a gente tenha pressa, todo o respeito do mundo. Então, esse toque que não leva a criança como um objeto, esse toque que entende que a criança é esse ser que está chegando no mundo, esse cuidado, né, que ajuda a criança através do tato entender quem ela é e o lugar que ela ocupa. E isso, tudo que a gente vivencia nesse primeiro setênio, ele fica como uma marca do nosso cérebro. Uma marca de como é de mundo, de como são as coisas. Então, um toque com amor, um toque quente, um toque com afeto, vai deixar essa marca de que é assim o toque. Quando a criança tiver um toque que seja diferente disso, por que isso ajuda na prevenção ao abuso, por exemplo? Porque a criança vai sentir, opa, esse toque aqui não tá ok. Isso aqui tá fora do que eu conheço como sendo amável e afetuoso. Através do toque, a gente respeita o limite e a intimidade da criança. Quando a gente não faz um toque que respeita isso, a gente também está ensinando a criança que o limite dela pode ser desrespeitado. Então, aqui a gente começa a linkar como é que tudo isso que a gente está falando é uma forma de prevenir abuso, de garantir que essa criança vai saber, né, reconhecer isso, mesmo que não de forma intelectual, mas ela vai saber perceber quando esse toque, esse tato não tá ok. Um outro ponto que a gente pode falar aqui, de um outro sentido, é o sentido vital, que é também um super importante para a gente entender como é que isso se relaciona com a sexualidade. O sentido vital
fala sobre os nossos ritmos, sobre rotina, sobre o que eu acostumo, o que é cômodo para mim. O que é cômodo. O que é cômodo vira o que é meu estado de bem-estar. O status quo para que eu entenda que eu estou bem. Quando esse status quo tá diferente, eu entendo, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar. Se a criança cresce no modo sobrevivência, o que que é o modo sobrevivência? Hiperalerta. O mundo é perigoso. Tenho medo. E isso vai acontecer através de uma criação autoritária, através de uma criação super protetora. Às vezes a gente acha que o super protetor não prejudica tanto, mas uma mãe ou um pai que são super protetores, eles estão mandando a informação para a criança o tempo inteiro de que o mundo é perigoso, de que ela tem que tomar cuidado, de que tudo ela pode se machucar, de que ela não dá conta, de que ela não consegue. Isso vira o status quo da criança. Isso é o que a gente lembra lá no começo, que a gente falou dos modos. Isso é o modo sobrevivência. É um estado de hiperalerta. O estado de hiperalerta desperta em nós essa parte intelectual que não deveria despertar nesse momento. E quando a minha parte intelectual, lógico-racional, de hiperalerta, de cortisol, desperta antes da hora, eu também ativo as minhas forças sexuais antes da hora. As forças sexuais só devem ser ativadas lá depois do Rubicão. Quando eu, de fato, fiz uma separação com o mundo, porque quando eu entro aqui, segundo setembro, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso um pouquinho, quando eu entro aqui, eu faço essa separação. Aí faz sentido desenvolver uma força sexual, que é a força da união. Mas aqui não. Agora, se eu tenho uma criança que, ou pais muito exigentes, né? Exigem demais, coloca a criança em 250 aulas extraescolar, comum, atividade. A criança, gente, ela tá desperta, assim, ó, tá o tempo inteiro precisando utilizar essa parte do cérebro, do lógico racional, que ainda não tá pronta. Isso tudo coloca a criança também em que sentido? É normal eu me sentir assim, ansioso, incomodado, cansado, estressado, é normal. Esse é o status quo da criança. E o que que a gente faz? A gente tende a repetir esse estado do nosso sentido vital a vida inteira. Vocês já ouviram dizer que quando a gente quer emagrecer, por exemplo, tem um peso do nosso corpo, que é o peso que o nosso corpo está acostumado a ter. Quando a gente quer emagrecer mais que isso, se a gente precisa fazer um grande esforço, porque sem você perceber, o corpo, puf, volta para aquele peso de novo. É mais ou menos isso que acontece aqui no sentido vital. O que a gente entende como costume é o que o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso estado anímico vai buscar repetir, vai buscar voltar para esse estado que é o considerado, entre aspas, bem-estar. Mesmo que isso seja um conforto desconfortável. O que que isso tem a ver com a sexualidade e prevenção de abuso? Quando a gente tem muito frequentemente esse estado de alerta ativado, isso vai impactar no tipo de apego que essa criança vai desenvolver. Então, o sentido vital tem relação direta com o tipo de apego que a criança vai conseguir desenvolver. Os apegos que a gente chama de inseguros vão ter mais chance de deixar de lado o que ele sente, o que a criança sente, percebe sobre si, sobre o ambiente, em detrimento do que o adulto está dizendo, falando que deve ser ou não deve ser. Então, aqui eu não tô nem falando só de abuso sexual, viu? Quantas vezes nós adultos sofremos abusos psicológicos no trabalho, de chefe, de marido, de amigo, de etc, porque a gente não tem a capacidade de se colocar, porque a gente quer agradar, porque a gente quer atender, porque a gente quer ser amado, porque a gente quer isso, que aquilo. O tipo de apego inseguro, ele vai buscar isso. Não estou dizendo que é só isso que causa, né? Mas é uma tendência, como se fosse essa porta aberta que a gente deixa ali no desenvolvimento da criança. O apego inseguro tem dois tipos. Tem o apego evitativo, que é quando a criança não quer incomodar. Às vezes os pais e essa criação, esse ambiente que a criança cresceu, é tão estressante, as pessoas estão tão ocupadas, tão cheias de coisa para fazer, que a criança entende que o que ela tem que fazer para se vincular esse adulto, para ser amada, para, né, para ser gostada, é não incomodar. Então é aquela criança que vai desenvolver uma intelectualização muito rápida, é a que ela vai se tornar, entre aspas, independente muito rápido, né? É o que a gente adora ver. A criança boazinha, que não incomoda, né? A que atende tudo que a gente pede, que não faz birra. É essa. Só que enquanto ela tá fazendo isso, o que que ela tá fazendo, gente? Despertando toda essa parte do cérebro, do lógico racional, do pensar, do se autorregular, que não devia estar ainda desperta, que devia estar se desenvolvendo ainda, né? E o outro ponto é o apego inseguro, o apego ambivalente, ansioso ambivalente,
que aí é quando, às vezes, a gente super cuida da criança e tem toda a paciência do mundo e é super amoroso, e outras vezes não. Então a criança nunca sabe o que esperar e ela está o tempo inteiro em alerta, hipervigilante, o que que vai acontecer agora? A criança vive na tensão, né. Não é à toa que a gente tem tantos adultos hoje com ansiedade e tantas crianças que também estão desenvolvendo ansiedade. E não é à toa que a gente tem tantas meninas e meninos desenvolvendo puberdade precoce. Essas crianças que são, essa geração que aos 3 anos estava começando a ser alfabetizada, que eu vi esses dias enquanto estava fazendo a pesquisa para essa aula, tem MBA Kids, vocês sabiam disso? Tem um MBA para crianças. Aham, juro. Para crianças de 7 a 16 anos, acho que é em São Paulo, viu? Um MBA que promete formar crianças empreendedoras. Empreendedoras. Então, desde o começo já começa a empreender. Gente, essas crianças, a cara de São Paulo. Essas crianças, elas estão ativando essa força desse despertar, essa exigência do adulto que coloca a criança lá achando, e é isso, né? Cada um de nós a gente faz o que a gente acha que é melhor. Realmente os adultos pensam que vai ser, ah, olha aí, ó, sou eu criança, não incomodar-me entre os 9 anos. É. A gente desenvolve esse hiperalerta e isso, esse despertar, desperta as forças sexuais. Desperta hormônio, desperta desenvolvimento do corpo. E quando a gente vai falar, gente, da menstruação, o que que é a menstruação para a mulher? Além de ser essa parte orgânica, a menstruação é uma força psíquica que nós mulheres ganhamos. Por isso que quando a gente tá muito no modo sobrevivência, muito hipervigilante, muito nesse despertas, aonde quando não devia, por isso que vem o corpo também com a sua sabedoria e ativa essa potência psíquica, que é a menstruação. O ciclo menstrual, né? O ciclo todo, digamos. Quando a gente vai falar de inteligência cíclica, existe uma proteção psíquica que a mulher ganha quando ela tem essa força sexual ativa nela, né? Então faz muito sentido mesmo, Lu. E muito, isso está sendo um problema muito, muito grande. E claro, eu não estou aqui negando que existe questão hormonal e tudo, mas pela visão da antroposofia, a questão hormonal é um sintoma, é uma consequência desse desenvolvimento anímico espiritual precoce. Então, assim, é um outro olhar, né? É, o que que, além disso, o que que a gente tem? Além do apego, então, a gente falou do tato, que me ajuda a entender o limite, onde está o outro, onde eu tô eu, como é ser tocado, o que é ok, o que não é ok de ser tocado, o sentido vital, que nos ajuda a entender qual é esse bem-estar que eu entendo e como é a minha relação com os adultos e com a autoridade à minha volta, o que que esses adultos representam, o que eu aceito ou não aceito deles, como eu me coloco perante eles. E o terceiro, o sentido de movimento, que a gente também desenvolve na infância, ele é um movimento externo, né? É a criança descobrindo o mundo através do movimento. Mas esse movimento externo gera um reflexo de eu entender meu movimento interno. E ao entender meu movimento interno, eu vou entender que tipo de coisa que as pessoas fazem comigo que me deixa desconfortável ou não. E aqui a gente tem mais um pontinho para prevenção de abuso. Quando a criança entende que, por exemplo, tem segredos que não são legais. Tem segredo que me fazem contar, que me fazem esconder, que não me fazem sentir bem. Esse tipo de entendimento a gente tem quando a gente desenvolve bem o sentido de movimento. Agora, se eu tenho uma mãe ou um pai super protetores que mal me deixam subir no escorregador e brincar no parquinho, que tipo de movimento eu vou conseguir desenvolver para fora? Que tipo de movimento eu vou desenvolver para dentro, né? Então, essa tomada de consciência em relação a nós enquanto pais e guias dessas crianças é muito importante, porque a gente vai construindo tijolinhos para proteção, não só para o desenvolvimento saudável, mas também para essa proteção de abuso, seja ele relacionado à sexualidade ou seja ele psíquico, né. E aí o último sentido e a relação que isso tem com sexualidade é o sentido de equilíbrio, mas que daí é uma coisa bem mais complexa que não vai dar tempo da gente entrar aqui a fundo, mas que é as questões e os problemas. São três temas que deixam, rastros, pegadas que vão
para além de uma geração: suicídios, abuso sexual e assassinatos. São 3 temas que, quando acontece numa geração, existe uma tendência para buscar o equilíbrio, por isso que tem a ver com esse sentido do equilíbrio, para que se busque o equilíbrio na próxima geração, que isso se repita. E o que que a gente precisa saber aqui? A ponte para que isso se repita é o silêncio. Então, se aconteceu algo numa geração, esse algo precisa ser falado. Não é falado com a criança, não. É falado entre as pessoas ali que aconteceu, entre os adultos. Se aconteceu com uma criança e uma criança traz pra gente alguma coisa, é a gente sim agir em cima. Porque o que faz, entre aspas, passar é essa questão do silêncio. Depois, se der tempo, a gente pode aprofundar mais nesses pontos, se vocês quiserem. Mas o que eu queria muito trazer dessa relação da sexualidade com o primeiro setênio é isso, da gente mudar e entender esse nosso olhar que muitas vezes está tão viciado em sexualidade ser só sexo. Sexualidade é a forma como eu chego na vida, é essa se aproximar desse mistério que é a criação, né, dentro desse primeiro setênio, e é esse processo de eu ir me vinculando, desse espírito ir se vinculando ao seu corpo físico, para que aí sim, uno com o mundo e vinculado, eu possa fazer o processo lá do Rubicão de separação e despertar minhas forças sexuais no momento certo. O que que nós adultos não podemos esquecer? Além de tudo que eu já falei, eu queria só repassar assim, rever esses nossos preconceitos, entender, o quanto essa aceleração intelectual na infância atua nesse despertar dessas forças sexuais antecipadas, entender esse link com os sentidos, com o limite, com o não, com o respeito, com o bem-estar, né, que a gente falou. Observar muito os comportamentos das crianças, para entender esse apego, como é que tá seguro, tá inseguro, tá ambivalente, como é que essa criança se relaciona com o adulto, como é que tá o ambiente em que eu tô criando essa criança. Às vezes a gente passa por estresse, eu passei por 3 migrações tendo 2 filhos. Foram muitos momentos em que eu estava overwhelmed, ultra estressada. Como é que a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional cada vez mais, para que a gente não para que isso não transborde para os nossos filhos diretamente. Para que fique muito claro para eles e para nós que, assim, eu sou adulto da relação, eu dou conta de lidar com esse desconforto. Esse desconforto não precisa ser da criança, por exemplo, né. E nesses minutinhos que sobram, eu queria falar um pouquinho sobre, primeira coisa, exploração genital, tá. A criança do primeiro setênio tem curiosidade em entender o que é o diferente. O que é esse diferente de mim? "Olha, você tem um negócio pra fora, eu não tenho". "Ah, o papai também tem um negócio pra fora". "Não, mas a mamãe tem pelo, mas o papai tem peito, mas a mamãe tem peito grande". A criança de primeiro setênio, ela tem essa curiosidade pra saber essa diferença de corpos. E ela vai buscar entender o coleguinha. E às vezes eles vão fazer brincadeiras de pegar, de mostrar partes íntimas, de pegar e tal. A gente tem todo esse cuidado de explicar pra criança: "Isso é uma parte íntima, isso não mostra, né, o outro não pode pegar". Só que o que que acontece? Como a gente tem todo esse olhar e esse discurso, quando a gente vê 2 crianças fazendo essas brincadeiras de exploração genital, a gente apavora. Então eu queria também trazer para vocês uma ideia do que seria, entre aspas, "natural" das crianças fazerem, que faz parte dessa exploração saudável. E o que que não é natural e que a gente precisa sim ficar de olho e às vezes interferir. Então algumas regrinhas, assim, a primeira coisa, o ser espontâneo, não ser nada planejado, é uma brincadeira para criança, é um descobrir. Da mesma forma que a criança para olhar a formiguinha que está atravessando a calçada e ela fica lá horas olhando a formiguinha tentando entender e coloca uma folhinha e tira a folhinha e tal, a criança às vezes vai fazer essa exploração em relação aos genitais dela e do outro, para entender o que que é isso. Na brincadeira, é uma brincadeira, então primeiro é espontâneo, é uma brincadeira como se fosse um jogo, não é planejado. Tem igualdade de poder, é uma brincadeira de igual para igual. Não tem um que manda, o outro que obedece, um só que faz, o outro só que deixa fazer. Terceiro, quando uma das crianças quer, a brincadeira termina. Ou seja, um jogo mesmo. Quarto, idades parecidas. A gente falar de exploração genital entre uma criança de 3 anos e uma de 11 anos, atenção. Interferir. Não é ok. A idade é muito diferente.
E a última coisa traz essa leveza. Leveza, então é leve, é divertido, a criança tá lá brincando, explorando, aí de repente ela muda, levanta e vai embora e vai brincar de outra coisa. Então é mais uma brincadeira que ela faz, é mais uma exploração. Isso é o que a gente entenderia como sendo saudável, como sendo nada. Agora, passou disso, tem diferença de poder, um obriga o outro a fazer alguma coisa, chantageia, eh, se sente constrangido, alguma coisa assim, aí a gente precisa, como adulto, interferir e entender para que isso não ultrapasse esse limite saudável de uma exploração, de uma brincadeira, de um entendimento do mundo. Eh, Depois dos 7 anos, então, o que que acontece? Depois dos 7 anos, a gente chega no nosso corpo. A criança, né, com a troca dos dentes, assume esse eu, chega, se vincula nesse corpinho e começa uma nova fase. O corpo etérico da criança, que estava sendo, suprido, energizado pelo corpo etérico da mãe, se separa e a criança tem esse nascer, entre aspas, esse corpo etérico, essa força se disponibiliza para a criança, né. E aí, a criança vai começar um processo de desenvolvimento, de aprofundamento, agora sim, intelectual. Então, agora que as forças do cérebro, né, o cérebro já está muito bem desenvolvido, esse eu vai descendo e ele vai começar a encontrar o lugar dele aqui, no nosso sentir. O que que acontece? Então vai descendo o eu, a criança vai amadurecendo, ela já começa a estar aberta e disponível para que a gente faça a alfabetização, para que ela comece a lidar com conceitos abstratos, como matemática, como, né, conceitos que antes a gente dizia: "Evita", né, agora ela já consegue, ela já tem essa capacidade. E aí começa 3 coisas começam a acontecer, que eu achei super lindo também quando eu estudei. O coração da criança, que bate super rápido no primeiro setênio, ele consegue ganhar potência e por ele ganhar potência, ele diminui a quantidade de batimentos por minuto. A respiração da criança, que é uma respiração, superficial, ela aprofunda e a criança consegue aprofundar a respiração. Então esse espaço aqui se abre, coração mais potente, o pulmão respira mais fundo, a gente entra numa harmonização dessa força rítmica, e é um momento do sistema rítmico, né, em que o coração da criança passa a bater na mesma velocidade ou na mesma potência que o de um adulto, por exemplo. E aumenta a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Olha que interessante, isso tudo mostra esse eu chegando aqui, nesse ambiente. E quando isso acontece, a criança vive o Rubicão. O que que é o Rubicão? A queda do paraíso. O que que é a queda do paraíso? O que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos do paraíso. A partir de agora, eles não eram mais unos com Deus. E é assim que a criança se sente. A criança aqui se separa, sente separada do mundo. E ela vai, a partir de agora, se relacionar com o mundo não mais de um lugar de fusão, e sim de um lugar de dentro para fora. O que mais que acontece aqui? Vocês lembram da Adão e Eva que morderam a maçã? A maçã do quê? Do conhecimento. Conhecimento, a criança está pronta para receber o conhecimento. Para receber o conhecimento, para entender bem e mal. Ela começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Ela já não vê o mundo só como bom, ela já começa a entender polaridades. Aqui, esse eu da criança que está nesse sentir agora, que baixou aqui para esse momento do sentir, ele já consegue filtrar coisas. No primeiro setênio, tudo que a criança recebe entra nela. Agora não. Agora esse eu aqui, ele já pode dizer: isso não entra, isso entra. E a gente surge então a autoridade amada. Esse adulto que vira uma referência que eu escolho deixar entrar, mas não é todo adulto que eu vou deixar entrar. Não é tudo que chega em mim que eu vou deixar entrar. Isso tem a ver com essa chegada do eu aqui. Vocês lembram que a maçã também é um símbolo no conto da Branca de Neve? E aí, quando a gente vai estudar símbolos e contos, as coisas que têm o mesmo significado. O que é uma maçã envenenada? É um conhecimento envenenado, que me faz mal, que não nutre. Então, aqui parte do nosso cuidado enquanto adultos, para essas crianças que estão se desenvolvendo, é cuidar para que essa maçã que ela vai comer vai nutrir. Mesmo sendo esse conhecimento de bem e mal, mesmo ela percebendo que o mundo não é tão maravilhoso quanto ela achou que era, que seja uma maçã que nutra essa criança, que não seja uma maçã envenenada. Isso a gente precisa cuidar ainda. Quando esse eu chega aqui,
O coração é o órgão mais profundo que a gente tem, protegido aqui pelas costelas e tudo mais, né. A criança, ela sente o que ela sente essa separação, ela sente essa queda do paraíso. E essa separação dá medo, dá solidão. Às vezes o medo, a solidão, a angústia que ela sente de estar separada, geram raiva, tanto que muitas mães, né, que têm crianças mais ou menos nessa idade, fala dessa diferença, desse humor, às vezes dessa explosão que a criança, apresenta, né. Isso tudo a gente precisa entender que é esse sintoma dessa separação que ela está sentindo. E como nós, pais e mães, como é que a gente pode acolher essa criança nesse lugar de que ela está se sentindo separada, respeitando os seus limites. E aí, o que que a gente vai falar aqui dos limites que são importantes de respeitar? O limite que antes era do tato, agora passa a ser da intimidade da criança. Então, se a criança não quer ser tocada, a gente não toca. Se a criança quer ficar no quarto dela um tempo, ela precisa poder ter o espaço dela. Isso faz parte de respeitar a intimidade. Quando eu, adulto, respeito a intimidade dessa criança, ela entende que essa intimidade, ela é válida de ser respeitada, e ela deve ser respeitada. Então, quando um outro adulto ou outra criança, né, não só num processo de abuso sexual, mas num processo de bullying, por exemplo, quando outra criança invade esse espaço de intimidade dela, ela reconhece que isso não tá ok. Por quê? Porque o meu status quo me diz que isso não tá ok. Tá fazendo sentido até agora, gente? Tá, como diz, até agora estamos quase terminando. Então, antes dos 7 anos, a gente não consegue ainda falar dessa força sexual, porque a gente ainda não está separado com o mundo. Não precisa existir essa força de reunião. E agora, o que que acontece também com essa chegada do eu aqui e do processo de Rubicão? Aí sim, entre 8 e 9 anos, despertam as forças sexuais, os hormônios, que começam o desenvolvimento, por exemplo, nas meninas dos mamilos, né, dos brotos mamários, dos pelos, do cheiro, aí sim começa o desenvolvimento dessas forças sexuais em nós. E aí aqui, esse pensar da criança aprofunda um pouco, então as perguntas ficam um pouco mais complexas relacionadas à sexualidade, ao da onde eu vim, por que que eu tô aqui, por que que o mundo é mau, por que que tem gente que não é boa, por que que isso é injusto, né, a criança vem muito com essa fala de isso é muito injusto, a criança tem muito essa ideia dessa polaridade do bem e do mal, do certo e do errado. Então aqui, nós enquanto pais, o que que ajuda a criança a passar por esses medos, por essa angústia? Lembrar elas de que apesar desse mundo, né, ser esse mundo cheio de falhas, defeitos e dificuldades, temos uma partícula divina, existe algo que está para além de nós. Quando falar sobre sexo, gravidez, menstruação, lembrar que para além da questão física, existe um encontro de um masculino e feminino, que gera uma potência de criação, que gera uma vida. Então aqui o exercício é a gente lembrar essa criança dessa parte que é mistério ainda, dessa parte que é criação e dessa parte que nos conecta com o espírito. Tanto que muitas crianças têm nessa fase também um certo impulso, entre aspas, espiritual, de querer entender um pouco mais essa espiritualidade, né. O que é isso? O que é Deus? Como que Deus faz isso ou faz aquilo? E a criança começa a fazer perguntas um pouco mais profundas a respeito disso também. Quando pergunta, né: "Ah, mas como é que eu fui parar aí dentro?". Por amor, eu me abri para o seu pai, e ele pôde entrar em mim, e deixar a semente que a gente cuidou e desenvolveu. Isso não é uma mentira para a criança, isso é verdade. Para que a intimidade aconteça, a gente precisa se abrir para que o que que é intimidade? É o outro que entra em mim, né, eu permitir que o outro entre em mim, isso é uma intimidade. Então também ajudar e trabalhar com as crianças esse tema da sexualidade através desse viés. Esse viés que tá para além do só sexo, sexo, sexo e físico, né. Eh, Algumas coisas importantes da gente saber. Se a criança viu algo, porque aqui começa a idade em que o amiguinho tem celular, ou o amiguinho tem acesso a YouTube, um amiguinho vê a outra coisa, o outro. Então, quando a gente entra nesse lugar, se a criança viu algo, a gente pode se abrir. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta que você quer me fazer? Porque para a criança ter chegado para você e contado que ela viu algo, é porque aquilo causou ruído, aquilo que ela viu deixou algum ruído ali que ela não está entendendo e ela está indo para essa autoridade amada, para essa referência com a pergunta. Então aqui a gente pode sim se abrir. E o cuidado na resposta é, não precisa ir muito para o lado
só físico. Pode ir pro físico já, porque essa criança já tem esse entendimento, essa capacidade de entender, né? Mas não ficar só nisso. Pornografia, por exemplo, gente. Pornografia é a ativação total dessa energia fria, né? Às vezes as crianças podem ser que tenham acesso a isso. Como é que a gente lida com isso? Então é muito ajudando a criança a entender que aquilo não é real, que não é bem assim que acontece, que aquilo não faz bem, que é proibido, né? Não sei a palavra que vocês quiserem usar, mas tipo, isso é no go, fora do limite, não pode, porque não faz bem, né? É, pornografia e telas são duas coisas assim altamente viciantes para o cérebro. Então a gente cuidar muito com essa exposição, cuidar muito ainda do que as crianças estão tendo acesso, do que as crianças veem ou não veem, e ficar muito atento para sintomas, porque às vezes a criança viu algo, não te contou, mas ela ficou com aquele desconforto. Então ficar muito atento para o que pode acontecer aqui, né? A respeitar a intimidade, que eu já falei, tanto não só a intimidade do corpo, mas essa intimidade desse espaço da criança, que é o quarto dela, ou que é o espacinho que ela tem para estudar, o cantinho da casa dela, alguma coisa assim. E no segundo setênio, a gente tem já a menstruação das meninas. E aqui eu trago essa reflexão, né? A gente entendendo que a menstruação não é só física, não é só você agora pode ter bebê, mas é uma força psíquica, é nessa ciclicidade feminina que traz toda essa habilidade para a mulher. Como é que a gente lida com a nossa menstruação? Será que a gente quer ensinar para essas crianças que, ai, que saco, menstruei, ai, que bosta, hoje eu tô menstruada, ai, sangue de novo, ai, vou ter que usar. Ou a gente quer ensinar para elas a potência que existe nessa inteligência cíclica, né? Já pensou uma geração de meninas que não tem que aprender isso aos 40 anos? Já pensou a potência que elas entenderem? Como isso ajuda elas no dia a dia? Como isso pode ajudar? Só que para isso, o que que precisa acontecer? Nós, mães, precisamos fazer esse caminho de aprender. Então, essa menstruação, que também é um convite para a gente falar sobre sexualidade com a nossa criança, para a gente também poder falar com da sexualidade dessa perspectiva, da intimidade, do um entrando no outro, desse voltar a ser um, dessa força que nos permite não sentir mais separado, sentir uno. Mas esse uno não pode ser uma maçã envenenada, esse uno precisa ser algo que nutre, né? Um amor que nutre, um afeto. Então, assim, esse tipo de coisa que é bem importante a gente abordar no segundo setênio. E se você quer conhecer um pouco melhor essas fases da nossa biografia, do nosso desenvolvimento, por quais fases a gente passa, quais crises a gente enfrenta no meio desse caminho, nessa jornada de desenvolvimento, eu te convido a vir comigo no curso Mapa do Caminho. Nele, a gente vai fazer todo esse processo da jornada biográfica com exercícios de autoconhecimento e desenvolvimento para que você possa reconhecer também o que você vivenciou nessas fases, o que você traz hoje para a tua fase atual de vida, quais forças, quais desafios, quais chaves não viraram nas etapas que deveriam virar e que você pode virar agora. É um curso gravado, tá? E ele está disponível para você com todas as aulas gravadas e os exercícios também que você pode fazer para fazer o teu trabalho de desenvolvimento interior. E eu espero que tanto a aula quanto o mapa do caminho possam te ajudar a entender melhor a tua fase de vida e a fase de desenvolvimento do teu filho.